gente que aprende a lidar com tudo isso. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos. A gente sabe que é dia de trabalho para todo mundo, né? O quanto que é difícil estar aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho com vocês aí de como que está a dinâmica da escola, das ações da direção, para manter a comunidade mesmo informada, né? Então, que Deus nos abençoe a nossa reunião, abençoe, né, todas as palavras que serão ditas, que a gente sempre pense no bem geral da escola. Ô, Érica, como eu não estou vendo o chat, eu estou apresentando, qualquer coisa você responde para mim, por favor? As meninas Sim, da coordenação. pode deixar. Estou aqui. Gente, primeiro eu queria só falar um pouquinho do que é a Assembleia, porque eu recebi várias perguntas aí dos pais me perguntando sobre a questão da Assembleia, sobre a questão de não ter aula no dia que tem Assembleia, né? Então, eu só queria esclarecer que a Assembleia Escolar não é uma demanda, não iniciou no ano de 2022, né? Eu acredito que tem aí 5, 7 anos, mais ou menos, que a prefeitura colocou essa possibilidade de assembleias. E aí, todo ano tem a publicação de uma portaria, né, que regula as leis aí da educação, e o ano passado veio essa orientação para a construção do calendário 2022. Então, essa portaria, número 264, ela fala lá no artigo 4º, eu até grifei aí, que o calendário tem que ter 3 assembleias escolares que poderão ser consideradas dias letivos. Então, nesse dia de assembleia, o próprio professor coloca no ponto como um horário único, né? Esse dia não tem aula, e a gente teve uma em fevereiro, que a gente falou do início das aulas, aí nesse dia não teve aula. A gente tem uma no meio do ano, né? Que foi organizada para hoje, e nós teremos outra em dezembro, tá? E também tem uma portaria que regula a questão de ser virtual por causa das questões relacionadas à pandemia. Antigamente a gente fazia na escola, né? Geralmente era no ginásio, pegava as assinaturas lá, mas depois da pandemia a gente também tem essa orientação de ser virtual. Então, só para vocês entenderem. E qual que é o fim de uma assembleia escolar? É uma relação mais próxima com a direção, né? Para os pais estarem sabendo mais da parte administrativa da escola, como que a direção está conduzindo a escola, o que avançou, o que precisa melhorar, e também um canal de escuta. Então, a gente já teve uma em fevereiro, hoje é a segunda, e teremos outra em dezembro, que vocês vão ficar sabendo mais próximo lá, provavelmente para entrega de resultados finais, alguma coisa relacionada assim, mas a gente depois coloca para vocês, tá bom? Então, esse é o fim e a lei que regula o dia de hoje. Eu queria apresentar para a comunidade escolar o colegiado, né? A gente teve uma reunião também virtual e chamamos as pessoas que tinham essa vontade, né? Ela foi realizada no mês de abril, e a partir dessa reunião, a gente montou aí o colegiado que vai acompanhar os 3 anos da nossa gestão. Então, o colegiado, ele é composto por vários segmentos. Aí eu vou apresentar para vocês aí o nome das pessoas que estão compondo com a gente o colegiado. O colegiado, gente, ele tem uma função deliberativa. As questões que relacionam a escola, a gente chama o colegiado, né? Ele nos auxilia, ele tem esse poder, e também a questão de prestação de contas. Todas as vezes que a gente vai movimentar questões relativas a verbas, eles também ficam informados do que a gente está querendo fazer com o dinheiro, o que a gente já construiu, né? Então, esse é um órgão que nos ajuda muito nessa questão da condução da escola, né? E é uma equipe que está muito disposta, sempre participando de reunião, em dia aí de trabalho, né? Sempre dando um jeitinho para estar conosco. Então, do segmento de professores e funcionários, a gente tem a Michele Ferreira, que é professora de português, a suplente dela é a Thaís, também a coordenadora. A gente tem a Luciana, que é da secretaria, e a suplente a Alcione, também da secretaria. Dos segmentos de pais, ficou a Eliene e a suplente Edilaine,
também aí mães de alunos nossos. O segmento aluno tem que ser alunos maiores, né, de 16 anos. Então, esses 3 nomes aí são alunos da EJA, o Caio, a Bárbara e a Maria Helena, porque no diurno a gente não tem aluno com essa idade. E o representante da comunidade, que além de ser representantes da comunidade, também são mães, né, ativas, que participam, independente do colegiado, já tinham uma participação bacana e tem nos ajudado muito também, Heloísa e Thaís. Então, esse é o nosso colegiado que está nos acompanhando, e todas essas ações que a gente vai falar. A gente tem alguém com o microfone ligado, vou pedir, por favor, para desligar. Primeiro, eu vou falar uma questão que vem muito dos pais, uma reclamação constante e um problema que a gente está enfrentando na escola, que é a questão do telefone fixo. A gente tem 2 linhas telefônicas, o 5838 e o 5839. Mas, assim, com muitas dificuldades, né? Ontem a gente descobriu que o 39, ele está com problema, ele não... aliás, a gente já sabia que tinha problema, mas ontem, com a questão, a EMIV nos visitou para olhar a questão de segurança, está até com problema no alarme, porque o alarme liga na... Deixa eu só desligar isso aqui, gente, só um minutinho. Vou só colocar configurações. E aí eu desligo todos. Só um minutinho, viu, gente? Que eu... Gislaine, você está sem áudio. Deixa eu só desligar aqui, que aí tá. o áudio de todo mundo. Só um minutinho, viu, gente? Vou só desligar o de todo mundo. Senão a gente consegue avançar. Não achei onde que é, gente. Ô, Giz, Oi. onde tem as pessoinhas, em cima tem desligar o áudio. Não, estou tentando fazer o geral, sabe? Aquele que desliga de todo mundo. Tá, é nesse... Aí eu tô no... Tem um íconezinho aí do seu lado direito. A Érica também está com o link da SMED, ela pode ir desligando, Gisa. Eu vou entrar também com o link da SMED para ajudar, tá? E eu vou desligando. Ô, Érica, eu desliguei de todo mundo, qualquer coisa você vai me avisando, tá? Não, beleza, então. Pode deixar. Então, a gente está com esse problema no telefone fixo. Quando as famílias ligam para a escola, fica chamando e parece que a gente não está atendendo. A gente contratou uma empresa para revisar os ramais, para organizar. Eles fizeram esse trabalho, a gente ficou alguns dias com o telefone funcionando e ontem começou a dar o problema de novo. Então, a gente tem notificado a SMED, a escola não tem autonomia para entrar em contato com esse setor, né, que a linha é diretamente com a SMED. Ontem eles se comprometeram a resolver o problema, mas assim, eu queria deixar vocês cientes. Qualquer situação, a gente tem os telefones lá que estão nos grupos das coordenações, o telefone da direção, o telefone da integrada,
e qualquer coisa também a gente responde prontamente o e-mail, tá? É só uma questão que não depende da gente, né? E é bom vocês estarem sabendo aí, espero que nos próximos dias sejam resolvidos. Eu já tinha colocado informativo no grupo, mas eu acho que é importante a gente relembrar, porque é uma situação muito chata, você liga e ninguém atende, né? Mas realmente é um problema técnico. Infestação de pombos. A gente começa com os problemas, né, gente? Nós recebemos várias reclamações de pais, né, que estavam com essa dificuldade aí, principalmente os pais da educação infantil, porque essa questão dos pombos está mais naquela região ali onde funciona a educação infantil, e a gente chamou a equipe das zoonoses e também chamamos 3 empresas para fazer orçamento, para ver se a gente consegue resolver esse problema. A zoonose realmente falou que tem essa infestação naquela região ali, no telhado, e nos autorizou a fazer esse orçamento com outras empresas. O valor é bem alto, né? Fica em torno de R$16 mil, que além de fazer essa limpeza do local, do telhado, precisa colocar uma tela de proteção em toda a escola para que não aconteça de novo. Então, a gente já mandou os 3 orçamentos, já está com esse aval das zoonoses, já mandamos lá para o setor de caixa escolar que trabalha com a questão do pagamento, da liberação de verbas, né? E a gente está sempre cobrando deles. Eu acredito que aí nas próximas semanas haja essa liberação, já que a própria zoonoses já deu essa questão que realmente precisa contratar uma empresa, tá? Então, um retorno aí que alguns pais tinham nos cobrado. Vou falar um pouquinho também sobre o surto do Covid, né? A gente teve aí, nas últimas semanas, vários históricos de casos de Covid na escola, entre os professores. Tivemos aí a equipe da cantina, a gente tem 7 cantineiras, 4 testaram positivos. Tivemos problema com a equipe da limpeza também. Hoje o nosso porteiro da manhã também deu positivo, ele está de atestado. Então, e várias mães mandando aí o exame positivo, né? A gente tem que sempre estar notificando, e a partir do momento que a gente vai fazendo essa notificação, nós fomos acionados pela Secretaria de Saúde, pela Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação, né? Eles têm nos acompanhado aí, e a gente, qualquer caso, até o sintoma que a família nos informa ou algum funcionário, a gente tem que notificar. E aí, com essa grande notificação aí que aconteceu na metade do mês de maio, a gente teve essa questão de ter que cancelar a festa junina. A gente já tinha comprado toda a materialidade, os professores já estavam ensaiando as danças, né? Mas foi nos orientado que nesse momento era importante, né? E a direção tem essa autonomia, né, de fazer ou não a festa também, que é um calendário que nesse sentido a escola tem essa autonomia, em conversa com os professores, em conversa com o colegiado, a gente cancelou a festa junina naquele momento. Nós estamos aí pensando em fazer um evento interno, um dia festivo junino, com uma comida típica para os nossos alunos aí antes das férias de julho, né? Mas uma coisa mais pequena, sem a presença de toda a comunidade, né? Claro que a gente não queria isso, a gente está iniciando uma gestão, a nossa vontade era fazer a festa junina, né? Deixar essa marca do primeiro ano, mas eu acho que nesse momento a gente precisa pensar nessas questões de saúde, né? E o risco que a gente corre de abrir a escola, né? E ter essa questão de aglomerações. A gente sabe que outros lugares sempre funcionam, estádio, né? Um monte de coisa, eu tenho certeza que muita gente não concorda com isso, mas a gente seguiu essa orientação até mesmo para passar esse período difícil, né? E a gente voltar a ter mais segurança, porque a gente precisa pensar, a gente tem crianças muito pequenas ali na escola que nem não tiveram essa possibilidade ainda até de vacinação, né? E então a gente resolveu cancelar,
E essa decisão não foi sozinha com a direção, né? A gente passou por colegiado, a equipe de professores, a DIRI também nos acompanhou, e principalmente essa questão da gerência de assistência aí, que está nos acompanhando. Nós fizemos uma reunião com o colegiado, que tem uma portaria que fala que o colegiado ele pode deliberar pelo uso da máscara. O colegiado fez essa deliberação de voltar ao uso obrigatório, mas a gente fez essa reunião em um dia, no outro dia já saiu o decreto obrigando o uso de máscara. O que a gente quer pedir para vocês, gente? Hoje é obrigatório, não pode ter essa questão de eu concordo ou não, né? A gente está dentro de uma escola pública, e quando vem um decreto, a gente que está lá dentro, os pais que enviam os seus filhos, a gente tem que cumprir o que coloca a lei. Então, hoje a gente precisa usar máscara. E a gente não tem máscara para todos os alunos, a gente tem cobrado, as coordenações ficam, né, na portaria, pedindo para colocar, colocar máscara, mas tem alunos que vão sempre sem máscara, né? E nas últimas semanas a gente distribuiu várias máscaras, era o que a gente tinha na escola. Então, vou pedir a vocês, né, que voltem com essa máscara para a mochila do aluno, fale, né, explique os adolescentes, as crianças, geralmente o adolescente tem mais resistência, a criança que o pai e a mãe falar, ele vai fazer, mas o adolescente tem essa resistência, e a gente não tem condição de dar máscara todos os dias, a gente estava aí distribuindo 50, 60 máscaras por turno, então, isso, no montante aí de vários dias, é impossível da gente manter, pedir vocês, então, para nos ajudar a reforçar com o filho, nesse momento não tenha opinião, eu concordo ou não com o uso da máscara, né? Ela é obrigatória, a gente tem pessoas até na escola que não concordam, mas tem esse decreto e a gente tem que seguir, tá? Então, pedir a vocês aí essa atenção e esse cuidado com a saúde dos nossos, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre o calendário de reposição. A gente teve um histórico aí de várias orientações. Inicialmente, a ordem era para usar o julho completo, depois veio a questão das férias da MGS, que cuida da limpeza, o apoio educando, a cantina, a portaria, e aí deram abertura para fazer somente 2 dias em julho. Então, assim, foi muitas idas e vindas que a gente sempre estava chamando o colegiado e passando para o colegiado para nos ajudar. Então, por isso que a gente não teve condições de mandar ele todo, né, completo, porque a gente teve esses problemas aí. O calendário, gente, de reposição, ele ficou muito fragmentado, porque cada turma teve um período. Teve turma, não sei se vocês lembram disso, deve ter algumas famílias que observaram isso nos filhos, que tiveram aulas espaçadas, né? Nem todos os professores fizeram todo o período de greve. Então, tem turma que deve 10 dias, tem turma que deve 12 dias, tem turma, a turma que deve mais dias são, me parece, 16, 15, 16. Então, assim, essa multiplicidade de calendários, né, a gente teve que fazer um calendário por turma, porque cada turma teve dias diferentes, então, por isso que a gente precisa informar dia a dia. O nosso primeiro pagamento de greve foi dia 21/5, no sábado, então a gente mandou o bilhete. No dia 17, a gente teve turmas que não deviam, não foram convocadas, né, a gente também mandou o bilhete. Então, tem turmas que vai seguir esse calendário todas, tem turmas que não. A gente colocou aí o calendário geral da escola para a turma que deve a maior quantidade. Os meninos do 1º ao 5º devem bem menos, então não vão até o final de dezembro, né? As turmas que devem mais são do 6º ao 9º ano. A educação infantil também não deve todos esses dias. Então, fiquem atentos aos grupos, aos bilhetes, né? Porque a gente vai avisando, você já tem essas datas aí, mas a gente vai avisando com antecedência para vocês se organizarem, se a turma deve aquele dia ou não. Então, a gente teve 21/5, teve 17/6, e nós vamos ter 2 dias de julho, que é 18 e 19. Então,
18 e 19, todas as turmas da escola devem esses dias. Ontem eu conferi para não, né, não dar informação errada. Então, as turmas da escola entram de férias em julho, né, que é recesso, né, considerado férias, no dia 19/7, e voltam, né, o último dia, 31, dia 1º, já está todo mundo de aula normal. Então, são 2 dias de pagamento em julho, e dia 20/8, que é um sábado, dia 1º/10, que é um sábado, dia 29/10, que é um sábado, dia 14/11, que é um recesso, que é segunda-feira, dia 19/11, que é sábado, dia 3/12, que é sábado, dia 9/12 é uma sexta-feira, recesso, e aí os dias de dezembro, 19, 20, 21, 22, 23 e 26. A maior parte das turmas encerra dia 19, tá? Que são as turmas que voltaram antes. Mas aí é aquela questão, quando chegar em novembro, a gente já notifica essas turmas para vocês terem aí essa organização, tá bom? Em casa. Muitas mães têm me perguntado assim, Gislaine, eu tenho dificuldade de mandar no sábado, eu não tenho ninguém para levar, é obrigatório? Gente, é um dia de aula, né? A gente precisa fazer a chamada. O que eu coloquei nos grupos? Se a família não pode ir, a gente entende, é só mandar para a gente essa justificativa, pode mandar até no WhatsApp, as coordenações repassam, para não dar problema, tá? Falar um pouquinho das coordenações, né? A equipe de coordenação é praticamente toda, né? Ela foi renovada nessa nova gestão, muitos não participaram da primeira assembleia, então só falar os nomes, que às vezes algumas pessoas costumam me perguntar quem que está na coordenação, né? Então, a gente tem aí na coordenação geral a Cassiane, que era uma professora do primeiro ciclo. Então, ela coordena todas as coordenações, ela nos ajuda e ela assumiu essa parte pedagógica aí. Ela é uma pessoa da direção que faz esse trabalho aí com a parte pedagógica, ligando os 3 turnos. No primeiro turno, a gente tem a coordenação de turno, ó, eu digitei o nome da Lóide errado, a Lóidia, a coordenação da educação infantil, que é a Estela, a coordenação do segundo ciclo, que é de 4º e 5º ano, que é a Érica, né? A Érica já era coordenadora e continua, e a coordenadora do terceiro ciclo, né, que é 6º, 7º e 8º ano da manhã, que era professora de português, a Thaís. A Lóidia fica com essa parte disciplinar, recreio, né, e as meninas ficam com a parte pedagógica, são essa relação entre o professor e as famílias. O segundo turno a gente tem a Fernanda, né, de coordenação de turno e dessa parte disciplinar. Na coordenação da educação infantil a gente tem a Cida, que era professora da educação infantil e foi para a coordenação. Nós temos no primeiro ciclo, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, a Lucilene, que era uma professora do terceiro ciclo, do primeiro ciclo, né, foi retirada do grupo também para assumir a coordenação. E temos no terceiro ciclo a Carolina, que todo mundo chama de Carol, né, professora de matemática do grupo também, que assumiu aí essa parte pedagógica do terceiro ciclo. Então, eu vejo que às vezes os pais têm muita dificuldade nessa questão de quem responde por quê, né, por cada parte. Então, a direção, hoje, a gente não consegue ter esse contato tão próximo de acompanhar essa parte pedagógica do aluno. Ele faz atividade, como está o desempenho dele? São as meninas da coordenação pedagógica e que podem responder para vocês, tá? A gente, às vezes, manda o WhatsApp para a direção, a gente manda para elas, dá o retorno, né? Mas elas que são responsáveis aí por essa parte mais de avanço pedagógico mesmo de cada estudante. Na EJA, né, a gente funciona à noite lá, a gente está com uma turminha de alfabetização e uma de certificação. Quem está na coordenação é o Edson. E a educação integral, antiga TEI, né, agora a gente chama de educação integral, a de Silvane, que já era e continua. Quero falar com vocês algumas informações até relativas à coordenação. Todas as coordenações agora têm um WhatsApp institucional, que é um WhatsApp, que é um chip que a gente recebeu, ele é só de internet, ele não aceita ligação telefônica. Então, as meninas baixaram o WhatsApp, né? A gente forneceu o tablet,
e elas têm esse número. Só que, às vezes, o pai manda mensagem num horário que fica difícil para as meninas responderem. Então, eu vou pedir a vocês paciência, né? A gente não pode deixar de atender quem está lá no turno para atender o WhatsApp. É importante a gente não perder, né, algumas coisas que já existiam. Quer mandar o bilhetinho, quer agendar aí na coordenação. Eu acho que o WhatsApp ele existe, é muito bacana o uso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque na rotina da escola é muito difícil. Tem dia que eu vou conseguir olhar o WhatsApp na hora que eu chego em casa. Aí eu vou ver e responder, né? Então, assim, qualquer situação, liga para o celular, né? Vá até a escola, agende, tente esse contato, né? O WhatsApp é um recurso que a gente pode usar, mas em alguns momentos, às vezes vocês precisam com urgência e a gente não tem como responder, porque realmente não tem como ficar com o telefone, no caso das meninas, com o tablet a todo momento. Então, pedir paciência, né? E a gente não perder esse contato que a gente tinha antes, que era fazer os agendamentos, né? Procurar ir na escola, ver o que está acontecendo com o menino, porque nem tudo a gente consegue de forma virtual, né? Então, a questão do agendamento é muito difícil na rotina da escola. A gente fazer o atendimento imediatamente que o pai chega, né? A gente precisa ter esse agendamento. Muitas vezes, principalmente os meninos de 6º ao 9º ano, a gente não consegue trazer todos os professores para conversar. Então, se a gente tem esse agendamento, a coordenação vai, conversa com todos os professores sobre o estudante e dá aquele retorno para os pais. Então, é importantíssimo fazer esses agendamentos. Ô, Gislaine, e falar Ou, também a questão do horário que é permitido, né, o pai entrar na escola apenas meia hora após o início do turno, para falar com a coordenação, porque essa primeira meia hora é o momento que a coordenação está organizando a entrada, né, dos turnos, está olhando se todos os professores chegaram, está olhando se todos os alunos estão de uniforme, está atendendo os estudantes, então a gente pede muito compreensão, né, dos pais, para que aguardem até meia hora depois que inicia o turno para poder entrar, para conversar com alguma coordenação, né, caso não tenha agendado. e também a questão do recreio, né, gente? Por questão de segurança, a gente a gente sempre teve essa regra na escola e a gente mantém ela. No horário do recreio, a gente não pode colocar pessoas, né, dentro da escola, porque se entra falando que é um pai, a gente expõe o nosso aluno que está no horário de recreio. Então, o horário de recreio, tanto do turno da manhã como da tarde, a gente sempre pede a portaria para falar com o pai, para aguardar esse momento. E, às vezes, o pai fica chateado porque o recreio, nós temos o recreio dos pequenos e depois dos maiores. Então, esse período, ele é um período grande. Ir na escola nesse horário aí, de 2h30 até 3h30, realmente vai ficar esperando mesmo. E de manhã, a mesma coisa, né? De 8h30 a 9h30 é um horário mais complicado, que a gente está aí nessa divisão dos recreios, nessa organização aí, e a coordenação precisa estar disponível para olhar, para resolver os problemas do recreio também, além da questão da segurança. Queria falar com vocês sobre o uniforme, que é um problema que a gente teve aí, nós temos, me parece que 3 anos que a prefeitura não faz essa entrega, né? A gente tentou fazer o que a gente tinha com o uniforme que a gente tinha na escola. A gente conseguiu entregar uma blusa para cada uma. A gente que é mãe sabe que isso é muito difícil, né? Todo mundo trabalha, tem os seus afazeres, é difícil só uma camisa de uniforme. Então, essa semana chegou esses uniformes lá da prefeitura. A gente já fez a entrega da educação infantil ao 6º ano. E estamos aguardando chegar as camisas maiores, que é a grande dificuldade que a gente tem, os uniformes maiores. A gente não tem numeração maior. Então, gente, assim que chegar, o uniforme chegou num dia, no outro dia já estava organizado a entrega, porque a gente sabe da necessidade. Então, assim que chegar os uniformes do 7º ao 9º ano, a gente vai fazer a entrega, né? Mas a gente tem essa tranquilidade aí que os meninos de educação infantil ao 6º ano já pegaram os uniformes. Se tiver alguém que faltou no dia, né, tinha muita criança afastada, até por Covid, né, nos procure, manda o menino nos procurar para a gente entregar aí o uniforme. Então,
o uniforme, como a gente não tinha para todos, a gente acabou abrindo algumas situações, né? O uso da calça jeans, da calça preta, cinza ou azul, né? A blusa de frio, que foi uma demanda de vocês, a gente foi nos organizando, mas a gente queria pedir muito a vocês o quanto que é importante o uniforme, né? Além de dar segurança ao estudante, né? Ele está uniformizado, a visualização dentro da escola, né? A escola fica organizada, né? Todo mundo padrão, né? Principalmente essa questão da blusa de frio, né? Então, é muito importante, quando o pai escolhe colocar no Vinícius de Moraes, ele sabe que a gente tem regras, não é a gente que criou graças a Deus, a gente pegou uma escola organizada e a gente quer manter. Então, quando o pai escolhe, a gente tem muitos de escolha, a gente confia que vocês confiam que a gente vai manter essas regras, que a gente não vai se perder, né? Então, o uniforme é uma dessas regras, nem todas as escolas cobram isso, né? E fica uma escola colorida, né? Fica uma escola muito desigual, né? Um tem uma blusa de marca, o outro às vezes não tem. Então, o uniforme padroniza, lá todos nós somos iguais, né? Então, nos ajude aí nessa questão, às vezes a gente fica chato cobrando, mas a gente quer continuar com uma escola organizada e quer continuar tendo a confiança de vocês também, tá? Gente, quem tiver dúvidas, anota depois que a gente vai abrir para perguntas, tá? A frequência. Esse ano, a prefeitura colocou como um dos eixos de trabalho da Secretaria de Educação o acompanhamento da frequência. Já existia, mas está mais severo, assim. Então, veio uma portaria falando que a escola tem que notificar, tem a obrigação de notificar todo mês a criança que tiver 5 faltas consecutivas, então faltou 5 vezes consecutivos, ou 10 faltas alternadas ao longo do mês, sem justificativa. Então, por isso que a gente fala tanto, posta nos grupos sobre a questão da justificativa, né? Nós temos um documento na Secretaria da Escola. Esse documento, às vezes a mãe vai no atendimento médico, não consegue o atendimento médico, não tem o atestado, procura a escola depois, pode pedir o menino para pegar esse papelzinho, leva para casa, preenche, devolve, né? Um documento que te resguarda, e a gente passa isso para as coordenações também, saberem passar para o professor, porque o menino está faltando. O atestado, ele é soberano, né? O atestado é o melhor caminho para justificar, que não vai prejudicar o aluno. Mas se não tiver o atestado, pode mandar para a gente pelo WhatsApp, mas assim, essa informação para a secretaria, esse documento assinado, gente, no final é o que vale, né? Porque é através dele que a gente vai notificar os órgãos, né? Que a família foi na escola, que a família entregou, ela está responsável por esses dias, não foi uma omissão de não mandar o menino para a escola, teve um porquê. Então, pedir a vocês que nos ajudem, né? Sempre notifiquem, mesmo mandando um WhatsApp, peça o menino para pegar esse documento na escola, levar e vocês assinam, ou passem na secretaria da escola, porque a frequência, ela dá retenção, né? Em todos os anos, o aluno que tem mais de 50 faltas, ele pode ficar retido aí por infrequência, além dessa questão de notificação a outros órgãos. E uma coisa que se perdeu muito na escola, a gente sempre fala, que parece que a gente está construindo tudo de novo, né? Porque essa época de pandemia, muita coisa mudou e a gente está reconstruindo tudo. Nós estamos com uma demanda de pais buscando alunos fora do horário, que está uma coisa incomum, né? Então, eu queria pedir vocês, esse horário da escola é o horário que o menino está lá para estudar, marque, claro que a gente sabe que às vezes tem um especialista, um dia ou outro, a gente entende, né? Mas tem famílias que está sendo muito recorrente. Então, esse horário, se é de escola, é o horário de estudo, o menino tem que estar lá, né? Com o período completo, né? Nos ajudar nesse sentido aí, né? Se não tem jeito, se é um especialista, se é um médico ou uma coisa que não atende no outro horário, manda para a gente essa justificativa, mas
Se são coisas que dá para esperar, dá para marcar no outro horário, eu queria pedir imensamente, né? Porque se a gente está percebendo a grande quantidade de aluno que às vezes chega na metade do horário, ou às vezes tem que ir embora mais cedo, né? Uma vez ou outra, a gente ainda aceita, mas assim, a constância nos preocupa muito, porque para a gente, todo aluno dentro da sala de aula é importante, ele está perdendo conteúdo, ele está perdendo atividades, né? E o pai tem o direito? Tem o direito, mas a gente tem que entender que a aprendizagem fica comprometida, tá? Então, pedir a vocês aí atenção a isso. Falar com vocês também um pouquinho da educação integral, a antiga escola integrada, que eles mudaram o nome para educação integral. A gente, inicialmente, segundo orientações da SMED, né, a gente poderia atender alunos de primeiro ao quinto ano, a gente conseguiu atender aquela primeira listagem, o link hoje de inscrição está fechado, as famílias têm reclamado, mas o link não é nosso, o link é da Secretaria de Educação. Nesse momento ele está fechado. E existe uma indicação de abertura, né? A gente está aí correndo atrás de alugar uma casa para fazer um espaço a mais e atender também os alunos do sexto ao nono ano. Mais para frente eu vou falar de algumas obras que serão feitas na escola. Mas nesse momento é mesmo aguardar essa autorização de avanço aí, de aumento de atendimento, tá? Vou falar com vocês um pouquinho das reuniões e entregas de boletins de cada segmento, né, para vocês irem se organizando. O primeiro turno, a gente vai ter a reunião, né, da educação infantil no dia 28, terça-feira, às 7h30. Então, é reunião presencial para os pais, eu acredito que já tem aí o bilhete aí, terça-feira, educação infantil, manhã. O segundo ciclo, que é o quarto e o quinto ano, vai ter uma reunião virtual hoje, né? Eu não posso nem atrasar a minha aqui, senão Érica e Thaís vão brigar comigo. 8h tem a reunião do quarto ano. Isso mesmo. 8h tem a reunião do quarto ano e 9h tem a reunião do quinto ano, virtual hoje. E depois elas vão fazer uma reunião presencial, né, com os pais dos alunos que pegaram recuperação. O quarto ano vai ser dia 27/6 e o quinto ano, 29/6. Eles vão receber essa convocação, né, para que a família vá até a escola conversar com os professores, entender o porquê dessa recuperação e tudo. O terceiro ciclo, sexto, sétimo e oitavo ano do primeiro turno, a reunião vai ser hoje também 8h, virtual. Na segunda-feira, terá a entrega de boletins dos meninos que não ficaram de recuperação, a coordenação vai entregar para os alunos, e aí aqueles pais que não receberam um boletim, receberam a convocação para irem na escola, né, vai ser da seguinte forma: dia 27, o sexto ano, dia 28, o sétimo ano, e dia 29, o oitavo ano. São os meninos que pegaram acima de 2 recuperações, ou receberam aquela carta de convocação. E aí vão ter essa possibilidade de conversar com a coordenação pedagógica, de ver o que aconteceu, né? Por que o menino ficou com essa nota baixa, né? E os meninos que estão levando o boletim, que não ficaram de recuperação, e aí em todos os segmentos, e precisarem, gostariam de conversar com a coordenação, pode fazer esse agendamento, que a coordenação faz esse atendimento. O turno da tarde, a educação infantil já fez as reuniões, que foi 21 e 22. O primeiro ciclo, que é o primeiro, segundo, terceiro ano, fez 20, 21 e 22 também. E o terceiro ciclo será da mesma forma da manhã. Entrega do boletim dia 27, segunda-feira, né? A coordenadora pedagógica vai entregar diretamente para os alunos que não ficaram de recuperação. E me parece que já foi para casa essa convocação dos alunos que pegaram recuperação. Então, prestem atenção se vocês receberam aí essa convocação. Dia 28 vai ser para o oitavo ano e dia 29 para o nono ano. E aí tem uma quantidade também, tá, de recuperações aí. Eu só ver aqui o que a Carol pediu até para me reforçar com vocês. Só um minutinho.
O 8º ano, quem pegou mais de 2 recuperações, e o 9º ano, quem pegou mais de 3 recuperações, que é a convocação. E ela já entregou, fiquem atentos aí se recebeu essa convocação de reunião presencial. Bom, então a gente falou dos problemas, dos desafios, a gente vai falar das conquistas que a gente teve até agora. Eu vou dar uma acelerada para não atrapalhar a reunião das meninas. Então, né, nesse tempo aí da nova gestão, a gente fez a pintura do pátio, revitalização da caixa d'água, né, a gente refez toda a caixa d'água, o conserto do muro da quadra, a instalação de bebedouros de acordo com o novo protocolo, que não pode ter aquele bebedouro que o menino põe a boca, e vou pedir vocês mais uma ajuda, porque a gente tem copo, mas a gente não consegue fornecer a quantidade de estudantes, né, que precisa. Então, pedir a vocês a garrafinha com nome, né, porque eles perdem muita garrafinha, ter atenção nisso. Então, a gente instalou novos bebedouros de acordo com o protocolo, a instalação do sinal, né, que bate nos horários, compra a instalação de computador, projetor, caixa de som em todas as salas de aula. Então, hoje, todas as salas de aula da escola têm computadores e projetores. Tem algumas salas que ainda não tem o computador, já está instalado o projetor, mas a gente está esperando aí a autorização para compra. E se Deus quiser, todas as salas do segundo piso, todas elas têm projetor, caixa de som e computador. Então, o professor hoje ele pode passar um filme, né, de acordo com o conteúdo que ele está passando, com toda a aparelhagem. Claro que a gente tem algumas dificuldades no início de uso, que a gente está tentando adaptar para tudo acontecer dentro do esperado. Nós fizemos a renovação do contrato da TIM, a gente tem aí 615 tablets, a gente renovou esse pacote de internet, nós temos hoje 220 tablets com internet para que o professor possa estar usando em suas aulas. Manutenção e organização da cantina, a gente deu uma geral aí no início na cantina, né, compramos fornos novos, fogão, mandamos fazer a limpeza da coifa, que nunca tinha sido feita antes, compramos novas torneiras mais higiênicas, que dinamiza esse trabalho das cantineiras, compramos novos talheres e também a questão do self-service, né? Teve a manutenção, a gente mandou adaptar para ficar mais bacana para o menino colocar a comida diretamente no self-service, a comida ser quentinha, não ser o prato feito. Compra a instalação de porta-velotrol, que é a nossa educação infantil aí, quem acompanha o Instagram deve ter visto aí que bonitinho que ficou o velotrol, né, já no parquinho. A adaptação da sala dos professores, que a gente teve que mexer na janela, organizar algumas coisas na sala dos professores, troca do motor do portão eletrônico, a gente colocou um portão que tem uma maior capacidade de atendimento, o outro vivia estragando, a gente conseguiu fazer isso. Aquisição de caixa de som portátil, mais especificamente para o uso da educação infantil e do primeiro ciclo, né, as professoras usam com muita frequência. Aquisição de livros e assinatura de gibis para a biblioteca, troca das mesas redondas da biblioteca, materialidade para o dia e para as atividades de música e movimento, né, então sempre atendendo aí os pedidos dos professores, papelaria, corda, cone, bambolê, confecção de porta-escova e aquisição de escova de dente com o estojo para a educação infantil, e a gente comprou também para os meninos da educação integral, então todo mundo recebeu uma escova de dentes aí para ter a sua higiene garantida. Aquisição de materialidade para os alunos com laudo, a gente também está com uma lista aí correndo atrás do que os professores nos pediram, de jogos, de coisas que vão auxiliar esses meninos, e a materialidade para o laboratório de ciências também, que a gente está recebendo aí na próxima semana. E aí eu queria dar uma notícia para vocês, para toda a comunidade, nós fizemos aí, nos dedicamos nessa questão de melhorias na rede física da escola, e recebemos essa semana a aprovação da proposta das nossas obras. Então, a gente vai receber aí o valor de 687.330, que é para adequação dos espaços, né? Que é uma grande vitória para a gente. Nós
procuramos várias empresas, fizemos os orçamentos, fomos na Secretaria de Educação, pedir essa atenção ao Vinícius Moraes, que é uma escola muito bacana, mas tem a sua estrutura física muito complicada, porque é uma escola de pequena, né, fisicamente. Então, com o funcionamento da integrada lá dentro da escola e sala de aula, tudo ao mesmo tempo, tem ficado bem difícil, né, o nosso trabalho, principalmente do professor que está em sala de aula. Então, nós pedimos adequação dos espaços e a gente conseguiu aí, né, eu e Juliana tivemos esse retorno essa semana e ficamos felizes por conseguir essa conquista para a comunidade. Então, eu queria apresentar para vocês aí de primeira mão, né, a aprovação das obras que iniciam aí, eles vão entregar até o final de outubro. Então, a gente está nessa parte aí do jurídico, dos contratos, da autorização. Aliás, a autorização já tem, da análise dos contratos, da liberação da verba. Semana que vem eu e Juliana vamos de novo, né, como se diz, pegar a nossa bolsinha e sentar na SMED para esperar a liberação do dinheiro, mas a gente está muito otimista que o espaço vai ser melhorado. Então, o que a gente conseguiu? Essa parte aí da foto é a parte do muro, né? Está no meio dos dois prédios. A gente vai colocar uma cobertura termoacústica e um quadro negro no fundo, né? Então, vai ter uma cobertura que a gente vai poder utilizar aí para as atividades, para o recreio, e 2 mesas pré-moldadas de 2 metros cada uma. Então, dá uma organizada nesse espaço. A gente também conseguiu esse espaço aí entre o prédio da cantina e o segundo prédio. Esse piso era um piso que a gente queria refazer e é um espaço bom que a gente gostaria de estar trabalhando também, né? Então, a gente vai colocar essa cobertura, que também ajuda o barulho não ir para o segundo prédio, né? Porque ali, qualquer movimentação ali na cantina, ninguém dá aula no segundo prédio. Então, vai ser coberto, vai ter um piso de concreto polido, pintura artística pedagógica no chão, e no final, onde que vocês estão vendo essa tela aí, vai ter um canteiro para a horta, que é um projeto aí de alguns professores que há algum tempo já vinham me pedindo, né, que a gente precisa colocar mais verde nessa escola. Então, a gente conseguiu a liberação disso aí. A gente vai fazer os canteiros de horta lá no fundo, depois dessa grade. E esse espaço aí, que ele serve como um espaço de depósito mesmo. A gente coloca tudo que não está usando mais, né? Então, esse espaço aí, ele vai ser todo readaptado, vai tirar essa rampa, vai fazer um arrimo, né, um muro de arrimo, vai tirar essa rampa, então vai fazer uma contenção, um nivelamento do piso até no final, e parece que é pequeno, mas na hora que a gente vê a metragem, a gente vê que vai nos ajudar muito, né? E uma cobertura completa também, porque aí no período de chuva a gente tem também esse local aí, e principalmente a escola integrada, isso aí do lado do ginásio. Então, a gente vai mexer nesse espaço também. E a nossa grande vitória, que é uma luta há muitos anos, né? Eu acho que de todas as obras é o que mais a escola esperava. Até por parte dos pais vinham essa solicitação, né? A gente sabe que ali de manhã é quente, principalmente no período da tarde, né? Quando está aí no verão. Então, a gente conseguiu a cobertura da quadra, né? A quadra vai ser completamente coberta, é uma obra aí sonhada há muitos anos. Então, a gente está super feliz pela conquista, né? A gente sabe que vai facilitar muito para os professores que trabalham aí a educação física e para os alunos também, que adoram fazer atividade física e no período, né, que o sol está forte, fica muito difícil. Então, são essas obras aí que a gente conseguiu, tá? No valor de quase R$700 mil. Então, assim que começar, que finalizar, eu acredito que na próxima assembleia a gente já mostra para vocês o resultado, tá? Bom, gente, é o que a gente queria falar, passar para vocês aí, enquanto direção, os caminhos que a escola tem tomado. Nós estamos iniciando a nossa gestão, né? Tem poucos dias, a gente trabalha, a gente acerta, a gente erra,
Nunca erramos de coração, a gente erra tentando acertar, mas vocês podem ter certeza que tanto eu como Juliana, como uma equipe de coordenação, nós temos nos esforçado muito para aprender, mas também para fazer sempre o melhor para os nossos estudantes. Então, a gente agradece o apoio que a gente recebe todos os dias, né, dos professores, dos funcionários, dos pais, e qualquer situação, traga para a gente, né? Às vezes, algum espaço, alguma coisa, tem algum problema que a gente ainda não observou, porque a escola é muito grande, a gente trabalha com 1.200 estudantes, e essa troca, ela é fundamental, tanto dos funcionários como dos pais. E a gente recebe com muito carinho tudo que vocês falam, tá? A própria questão dos pombos, né? Várias situações das obras vieram de pessoas de fora que deram ideia, que observaram, que trouxeram para a gente. Então, é muito importante, né, que a gente traga e que a gente faça dessa escola uma escola participativa, uma escola do diálogo, uma escola que a gente realmente reconhece como nossa, porque a gente está na gestão, a gente vai passar, né? E a escola e tudo que a gente fizer vai ficar. Então, fiquem à vontade para trazer para a gente sugestões. Se tiver alguma reclamação, traga para a gente. A reclamação sua no seu coração, né? Ela não vai mudar nada, mas quando traz para a gente, faz a gente pensar, faz a gente refletir. E a gente não é perfeito de jeito nenhum, a gente está aqui construindo e gostaria que essa construção fosse uma construção coletiva, tá? Eu vou agradecer muito a participação de todos e... Giz, Oi. tem 2 mãos levantadas, não sei se as pessoas ainda querem falar.